Boa tarde, galerinha. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma semana do estudo de espelhos, né? É um estudo que a gente já vai desenvolvendo há algumas semanas. Falamos sobre várias características da reflexão. Falamos sobre espelhos planos, espelhos esféricos, formação de imagem em cada um dos espelhos que a gente analisou. E hoje a gente vai dar continuidade. A gente, quando falou de espelho plano, a gente falou que tinha várias formas de calcular essa imagem, né? A distância da imagem, a velocidade da imagem, o tamanho da imagem. E hoje não vai ser diferente. A gente vai ver que para espelhos esféricos, a gente também consegue calcular o tamanho da imagem, distância da imagem. Uma coisa que a gente não vai conseguir calcular para espelho esférico é a velocidade que a imagem tem. É diferente de espelho plano, tá bom? Porque a velocidade no espelho esférico é um pouco diferente, já que a formação da imagem é diferente. Às vezes ela é virtual, às vezes ela é real. Então, não tem a necessidade de, em nível médio, a gente calcular a velocidade de imagem em espelho esférico. Mas a gente consegue ver a amplitude da imagem, como, por exemplo, o uso de uma lupa. Às vezes você não usa uma lupa e aquela imagem fica tantos centímetros maior. Um óculos também, aquela imagem não fica tantos centímetros mais perto. Pois é, e isso a gente vai entender como é que funciona hoje, graças à equação de Gauss, né? A equação aí do cientista que analisou e formulou toda essa parte matemática voltada a espelhos esféricos. Bacana? Então, vamos em diante que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Nossa aula de hoje tem como objetivo de conhecimento os espelhos esféricos, a equação dos pontos conjugados, que é justamente a equação que vai ensinar para a gente como calcular os pontos que são foco, distância da imagem e distância do objeto, tá bom? São os 3 pontos conjugados que a gente vai aprender a trabalhar. A gente tem como objetivo conhecer os espelhos esféricos côncavos e convexos e seus elementos geométricos, conhecer os focos principais e secundários e as principais propriedades nos espelhos esféricos de Gauss, tá bom? Gauss aí que foi um cientista que ajudou muito a parte de física óptica, que é essa física do estudo da luz, e física térmica também, tá bom? Que é parte do estudo de calor e temperatura. Analisar as características das imagens fornecidas por espelhos planos e convexos, tá bom? E, é claro, a resolução das nossas questõezinhas, que é a parte que a gente mais gosta na aula, certo? Então, vamos ver aqui como é que vai funcionar dentro desse sistema. Espelho côncavo. Primeiro, a gente vai relembrar o que a gente viu na aula passada, a formação de cada uma das imagens, porque isso vai ser de extrema importância para que a gente possa adentrar na parte matemática, tá bom? Que a gente possa calcular a distância e tudo. E para isso a gente precisa relembrar sobre formação da imagem. Primeiro, a gente vai relembrar essa parte de espelho côncavo, tá bom? Lembrando que o espelho côncavo é quando o feixe de luz chega pela parte interna do espelho. E o espelho côncavo ele pode formar 5 imagens diferentes. Uma, quando o objeto está posicionado entre o vértice e o foco do espelho côncavo, né? Quando ele está mais próximo ali do espelho. Você tem um objeto, lembrando aí que você tem vértice, você tem foco e você tem centro, né? Se o objeto tiver entre o foco e o vértice, qual o tipo de imagem formada? Quando se posiciona o objeto entre o foco e o vértice de um espelho côncavo, esse produzirá uma imagem virtual do objeto atrás da superfície do espelho. Os raios de luz refletidos são divergentes, portanto, seus prolongamentos cruzam-se, formando uma imagem ampliada do objeto, que está suficientemente próximo. O espelho côncavo produz imagens virtuais. Então, você vai gerar uma imagem maior e virtual. Além de gerar uma imagem que é direita, né? Como é que seria essa formação de imagem? Você teria um raio paralelo e você teria um raio que... um raio que sai paralelo e o prolongamento dele, né, passaria pelo foco, teria aquela formação de imagem e um raio de um vértice. Então, você formaria uma imagem virtual, direita e maior que o objeto, né? Então, você teria essa formação de imagem
no primeiro momento. Em um segundo momento, você tem um objeto sobre o foco, ok? Você está lá de novo com as mesmas 3 características: vértice, foco e centro. E eu pus meu objeto agora em cima do foco. Qual tipo de imagem formada? Bom, a gente viu que essa formação ela é especial. Por quê? Você vai paralelo e volta pelo foco, vai pelo vértice e volta pelo foco. Esses feixes de luz aqui são paralelos, né, entre si, ou seja, nunca se tocam. Quando algum objeto é posicionado exatamente em cima do foco do espelho, né, este não conjuga imagem nenhuma, uma vez que nem os raios refletidos, nem os seus prolongamentos se cruzam. Nesse caso, dizemos que a imagem é imprópria ou formada no infinito. Ou seja, quando o objeto está exatamente em cima do foco, você não tem formação de imagem, né? Aquela imagem é dita imprópria. Então você tem uma situação onde você não consegue formar uma imagem. Bacana? Isso é para quando o objeto estiver sobre o foco. Aqui é entre o vértice e o foco de um espelho. Ok? Sempre lembrar essa formação aí. As outras 3 imagens, percebam que a gente está se afastando cada vez mais do espelho, é quando ele está entre o foco e o centro de curvatura. Quando posiciona-se algum objeto entre o foco e o centro de curvatura de um espelho convexo, a imagem produzida será sempre real, portanto invertida e menor que o objeto. Só corrija esse texto bem aqui ó, é um espelho côncavo, tá bom? A gente está falando de espelho côncavo. Passou desatento aqui, mas se dá essa corrigida aí que não tem nenhum problema não. Como é que seria? Você tem a formação de uma imagem aqui no vértice, você tem um foco e você tem um centro. Agora você botou um objeto aqui, ó. Feixe de luz passando pelo foco, voltando paralelo. Feixe de luz indo paralelo, voltando pelo foco. Eu teria uma formação de imagem aqui, né? Seria essa formação de imagem, onde eu tenho um objeto real, invertido, desculpa, aqui atrás. Eu teria a formação de um objeto real, invertido e maior, ok? Do que o objeto. Então será sempre real, invertida e maior. Quando a gente posiciona o objeto exatamente em cima do centro da curvatura, quando algum objeto é colocado à distância do centro em relação ao vértice do espelho côncavo, este conjuga uma imagem real e do mesmo tamanho que seu objeto, tá bom? Aqui é entre foco e centro, e aqui é exatamente sobre o centro. Então, você teria aqui vértice, foco e centro, pôs o objeto agora em cima do centro. Onde é que ele vai formar a imagem? Ele vai formar uma imagem, ó, exatamente no próprio centro. Isso faz com que a imagem seja real, também invertida e de mesmo tamanho. Bom, então você teria uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho. Por último, o objeto quando ele está posicionado além do centro de curvatura. Ou seja, ele está na frente do centro da curvatura. São posicionados além do centro da curvatura, possuem imagens reais e menores que o objeto. E agora você está de novo no espelho, vértice aqui, foco aqui, centro aqui, e você botou o objeto lá longe do espelho. Qual o tipo de imagem formada? Vai paralelo, volta pelo foco, vai pelo foco, volta paralelo. Então produz uma imagem, ó, que é menor, real e invertida. Bom, então, para um espelho côncavo, existem 5 imagens formadas. A primeira imagem é aquela que você está sendo virtual, direita e maior. Depois, uma imagem quando está em cima do foco, ela é imprópria. Uma imagem quando está entre o foco e o centro, ela é maior, real e invertida. Uma imagem quando está exatamente em cima do centro, ela é real, mesmo tamanho e invertida. E quando ela está além do centro, ou seja, ela está atrás do centro, ela é real, invertida e menor do que o objeto, tá bom? Sempre lembrar dessas características aí. São 3 características presentes dentro de
o espelho côncavo, né? Formação de imagem em geral. Ela vai ser dividida entre real e virtual, entre invertida e direita, ou entre mesmo tamanho, maior e menor que o objeto. Bom, são as três classificações. Para espelhos convexos, só existe uma imagem, até porque a gente botou só essa segunda aqui, né? Independentemente da posição, tá bom? Em que se encontra o objeto da imagem, então a primeira coisa que você tem que entender, que ele não vai se importar onde ele está pondo o objeto. É diferente do espelho côncavo. O espelho côncavo, ele se importou entre botar foco, centro, vértice, tem um bocado de coisa. Mas aqui independe disso. Não existe essa dependência aí. A posição em que se encontra o objeto da imagem. As imagens conjugadas pelos espelhos convexos sempre são menores que seus objetos. Então, só tem uma formação de imagem possível. Os espelhos convexos são bastante utilizados em estabelecimentos comerciais e também no transporte coletivo, graças ao grande campo visual que esse tipo de espelho é capaz de propiciar. Então, você põe um objeto aqui e ele vai formar uma imagem, sempre com três características. Quais são? Menor, virtual e direita. Ok? Então, sempre são essas três características aí para aquela formação de imagem ali. Lembrando o seguinte, que para espelho côncavo e espelho convexo, existe uma diferença. Qual é ela? No espelho côncavo, você tem um baixo foco, no espelho côncavo você tem um alto foco e um baixo campo de visão. Alto foco, baixo campo visual. E no espelho convexo é o contrário. Você tem um baixo foco e você tem um alto campo visual. Então, aonde você quer ver mais, o espelho convexo é melhor. Aonde você quer ver melhor, o espelho côncavo é melhor. Exemplo, espelho côncavo, você quer ver mais. Como o cara falou no próprio texto, né? É usado muito em ônibus para o cobrador conseguir ver quem está descendo do ônibus lá pela porta de trás, já que ele está longe. Em estabelecimentos comerciais também. O dono da farmácia, o dono do supermercado, acaba utilizando um espelho convexo para aumentar o seu campo visual. Portaria de prédio, tá bom? Também é muito utilizado para aumentar o campo visual. Retrovisor de carro, também o cara quer olhar mais ali a situação da avenida, da estrada, então ele usa o espelho convexo. Espelho côncavo é quando eu quero enxergar menos, mas quero enxergar bem. Espelho de maquiagem, tá bom? Principal exemplo aí. Espelho de dentista também. Espelho que ele não quer ver todos os dentes. Ele quer ver um dente em específico. Então ele diminui o campo visual e aumenta o foco para que você possa aumentar ali a sua qualidade de imagem, tá bom? Então sempre lembrar que existe essa diferença aí. Certo? E aí, sabendo disso, relembrando que a gente já tinha visto na semana passada, a gente consegue chegar nas fórmulas sobre espelhos esféricos. São 3 fórmulas, tá bom? Que a gente vai usar. Uma em relação a foco e raio, uma em relação a foco e distância de objeto, e uma em relação à amplitude que é necessária para aquela formação de imagem. As fórmulas utilizadas para o estudo analítico, que é o estudo analítico? É o estudo matemático, tá bom? De espelhos esféricos, valem tanto para espelhos côncavos e para espelhos convexos. As mesmas equações que a gente usa para um côncavo, a gente também usa para o convexo quando a gente fala de estudo matemático, tá bom? Tem diferença não. A principal diferença entre esse tipo de espelho é o sinal que é atribuído por foco. Só essa diferença que é importante lembrar. O espelho convexo, que apresenta foco virtual, a gente padroniza ele por foco negativo. Então, ó, espelho convexo, a gente usa como foco negativo, tá bom?
espelho convexo, a gente apresenta foco negativo. Enquanto para espelhos côncavos, cujo os focos são reais, a gente usa o foco positivo. Então, espelho côncavo, foco positivo, porque ele é real. Espelho convexo, foco negativo, porque ele é virtual. Bom, só lembrar dessa diferença aí. O que vai mudar é só o sinalzinho. Então, às vezes, a sua resposta vai dar negativa e não tem problema, porque ali só vai dizer qual é o tipo de espelho que você tem. Ou ele é côncavo ou ele é convexo, dependendo da formação de imagem aplicada. Além disso, é importante que se defina um referencial para a utilização de sinais algébricos. Para tanto, utiliza-se o referencial de Gauss. Óbvio, foi ele que fez as equações, então a gente vai usar o referencial dele. De acordo com o referencial de Gauss, a gente tem a seguinte distribuição. Qualquer objeto ou imagem que se encontra frente à superfície refletora do espelho deverá receber sinal positivo. Então, qualquer objeto ou imagem que está à frente da superfície refletora, você bota como sinal positivo. Bom? Então, ou seja, quando ele está do lado real de foco, ok? E qualquer objeto ou imagem que se encontra atrás da superfície refletora, lá para o foco virtual, você deverá receber sinal negativo. Então, para objeto e imagem que está além da superfície refletora, ou seja, depois do espelho, o sinal tem que ser negativo. Terceira característica de Gauss. Qualquer objeto ou imagem que tenha orientação vertical para cima deverá receber sinal positivo. E última característica de Gauss é o contrário. Qualquer objeto ou imagem que tenha orientação vertical para baixo deverá receber um sinal negativo. Então você tem aí, frente à superfície refletora, atrás da superfície refletora, sinais positivos e negativos. Vertical para cima, sinal positivo. Vertical para baixo, sinal negativo. Então você tem sempre essas relações aí dentro de um sistema. Ficando dessa forma aqui, tá bom? A figura a seguir traz um pequeno esquema que facilita o entendimento dos sinais utilizados segundo o referencial de Gauss. Então, percebam aqui, ó, que aqui é meu eixo principal. Eu vou botar de outra cor, porque ele usou vermelho na figura. Tá de preto. Que é meu eixo principal, ó. Meu EP. Se eu tô com a imagem voltada para cima, vertical para cima, o meu sinal é positivo. Se eu tô com a minha imagem voltada para baixo, o meu sinal é negativo. Ou seja, objetos e imagens voltadas para cima, sinal positivo. Objetos e imagens voltados para baixo, sinal negativo. Imagens direitas, sinal positivo. Imagens invertidas, sinal negativo, tá bom? Imagem direita, sinal positivo. Imagem invertida, sinal negativo. Espelho convexo, formação de imagem espelho convexo, ou seja, à frente, atrás da superfície refletora. Sinal negativo, que é esse da esquerda aqui, ó. Percebam que os feixes de luz, quando bater, vão bater em um espelho convexo. Espelho côncavo, sinal positivo. Formação de imagem dentro de um foco real. Então, você teria uma formação de imagem positiva. Denotamos pela letra P a posição de objetos em relação ao vértice do espelho. Então, toda vez que eu falar da letra P, eu estou falando da posição do objeto em relação ao vértice, ou seja, a distância do objeto. A posição das imagens configurada pelos espelhos, por sua vez, é a letra P'. P' se refere a quem? Se refere à imagem. Tá bom? P' se refere à imagem gerada.
Claro, a gente está falando de espelho. Todo objeto vai gerar uma imagem. Se todo objeto gera uma imagem, eu tenho uma distância para o objeto e tenho uma distância para a imagem. Claro que eu estou falando do meu referencial sendo o espelho. A distância do espelho à imagem. A distância do espelho ao objeto. A gente tem essa diferença aí. Lembra-se lá que na formação de espelhos, como no côncavo, você tem várias formações. Às vezes a imagem está bem longe do espelho. Às vezes a imagem está próxima ao espelho. Às vezes a imagem atravessou o espelho. Então você tem que saber essa distância aí, tá bom? De acordo com a posição do objeto. Em posse dessas afirmações, a gente pode validar as seguintes fórmulas, tá bom? Quais são elas? Primeira, fórmula de distância focal e raio de curvatura. Há uma fórmula válida para todos os espelhos esféricos que relaciona distância focal e raio de curvatura. A distância focal é metade do raio, tá bom? Por quê? Porque todo espelho esférico, gente, ele vem de uma esfera. É como se eu pegasse uma esfera e segmentasse ela, né? Pegasse uma esfera aqui e cortasse ela. Quando eu faço isso, eu tenho que lembrar o seguinte, que aquela esfera, ela possui um raio. Existe um raio para aquela esfera ali. Como existe um raio para essa esfera, eu tenho que respeitar a existência desse raio. Só que quando eu corto, vamos supor aqui, eu pego essa superfície refletora e corto ela nessa proporção aqui de vermelho, eu gero um espelho. Como eu gerei esse espelho, eu estou botando a ele outras características que a esfera não tem. Como, por exemplo, vértice, que seria esse ponto aqui, e o foco. Só que do vértice até o centro, o que é que eu tenho? Eu tenho um raio, que é o mesmo raio que veio lá da esfera que originou o espelho, tá bom? É o mesmo raio que já pertencia a essa esfera. E eu tenho uma distância mediana entre o centro e o vértice, que eu chamo de quê? De foco. Então, o foco é exatamente a metade do caminho. Se o foco é a metade do caminho, então ele vale metade do raio. Então, F, que é a distância focal, é metade do raio de curvatura. Ok? Lembrando da unidade. Qual a unidade? Tanto do raio focal quanto do raio de curvatura. A unidade é o metro. Bom? Sistema internacional. Ah, Matheus, mas às vezes as questões saem todas em centímetros. Bom, se todo mundo da questão tiver em centímetro, então não tem problema. Você continua respeitando o centímetro ali. Mas, se por um acaso você tiver uma formação de imagem em relação a um outro tipo, né? Um outro tipo de formação, como, por exemplo, uma unidade em centímetro, em decímetro, não tem nenhum problema em relação a isso, né? Você tem aquela parte ali respeitando todo mundo dentro de um sistema, ok? Mas, se você puder respeitar essa formação em metro, é o ideal. A unidade em metro seria o perfeito, porque é o sistema internacional. A segunda equação que a gente trabalha é a equação dos pontos conjugados, ou a equação de Gauss. Essa aqui, galera, é a mais importante, sem dúvida. É aquela que é a mais cobrada, é aquela que vai cair mais em vestibular, é aquela que vai cair mais em prova. Então, essa equação a gente vai dar uma atenção especial. Fala o seguinte, a equação dos pontos conjugados relaciona a distância que o foco possui, a posição do objeto e a posição da imagem. Ambas medidas em relação ao vértice do espelho. Quando eu quero medir uma distância, eu tenho que saber uma comparação. Por exemplo, qual a distância da sua casa? Quando alguém lhe pergunta isso, você tem que dizer o que ele está comparando. É a distância do colégio até minha casa? É a distância de uma padaria até minha casa? É uma distância de outra cidade até minha casa? Percebam que cada um dos exemplos proporciona distâncias diferentes. Então, quando eu falo da distância do objeto
da distância da imagem e da distância do foco, eu tenho que te dar um referencial para tu comparar e conseguir achar a distância. Sempre, 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 em caso de espelhos, eu estou falando da distância em relação ao vértice. Bom, em relação ao vértice do espelho. Eu tenho, de novo, distância focal, posição do objeto e posição da imagem, aonde 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', aonde F é a minha distância de foco, P é a posição do objeto e P' é a posição da imagem, tá bom? Cada um deles comparado a quem? Comparado ao vértice. Como ficaria um esboço disso aqui? Olha aí. Vamos pegar um espelho côncavo. Olha aí. Eu tenho aqui o meu vértice, tenho aqui o meu centro e tenho aqui o meu foco. Ok. Então vamos ver, vamos botar o objeto em algum ponto gerador de imagem. Eu só não posso botar no foco. Por que eu não posso pôr no foco? Porque no foco eu tenho uma imagem imprópria. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse primeiro momento e pôr ele, sei lá, além do centro. Pronto, além do centro é legal. Você tem um objeto aqui, além do centro. Qual seria a imagem formada por esse objeto? Eu teria o seguinte ponto. Eu teria um feixe paralelo voltando pelo foco e um feixe pelo foco voltando paralelo. E aí eu geraria uma imagem, né? Uma imagem como? Geraria uma imagem aqui, mais ou menos. Uma imagem que é menor, invertida, ok? E real. Vamos supor que eu quero a distância de foco que existe nesse espelho. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular. Usa a equação de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Identifica no meu desenho cada uma dessas distâncias. Olha, quem seria o foco? Quem seria o foco? Até mudar a cor aqui, botar de roxo. O foco é essa distância aqui, ó. Entre F e o vértice, que é a minha distância focal. Quem seria a distância do objeto? O objeto seria daqui, ó, até o vértice, que é o valor de P. E quem seria a distância da imagem? A imagem seria aqui, ó. Da imagem até o vértice, que seria o valor de P'. Essa formação, ela é proporcional. Ela não é aleatória, não. Então, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? Que seria essa formação de imagem relacionada. Tá. Seguindo a mesma ideia, se eu pegasse esse objeto e não pusesse ele mais aí, pusesse ele entre o foco e o vértice. Não, entre o centro e o foco. Botei ele aqui. Qual a imagem que ele vai formar? Vai paralelo, volta pelo foco, vai pelo foco, volta paralelo. Eu formei uma imagem agora, ó, lá atrás, só que maior. Ela continua sendo real, continua sendo invertida, porém agora ela é maior. Certo? Então, como é que seria a minha equação agora? Como é que eu conseguiria montar a minha equação de Gauss? Olha aí. Do foco para o vértice, eu tenho um Fzinho. Então aqui seria o valor de F. Beleza? Você teria essa formação de foco. Do objeto ao vértice, olha aqui. Você teria o valor de P, tá bom? Que seria do objeto até o vértice. E da imagem até o vértice,
eu teria um valor de P'. Então, percebam que as distâncias mudaram. O foco continua o mesmo, porque é o mesmo espelho. Mas a distância do objeto diminuiu, enquanto a distância da imagem aumentou. Isso acontece com a forma de preservar aquela situação geral ali, fazendo com que você tenha sempre a distância focal, a distância do objeto e a distância da imagem se relacionando, tá bom? Você vai diminuindo a distância do objeto, a distância da imagem vai aumentando. Só quem se preserva é a distância do foco. Porque para mudar o foco eu tenho que mudar o espelho, tá bom? Mas eu posso pegar esse mesmo objeto e pôr em outro espelho. Aí muda tudo. Muda a distância do foco, muda a distância do objeto, muda a distância da imagem, tá bom? Então, cada situação é uma situação. E, claro, daqui a pouco a gente aprende a definhar cada questão. O nosso terceiro tipo de equação é uma equação de aumento linear transversal. E dentro dela, ele dá 3 situações possíveis. Mas é tudo a mesma coisa. Então, se você não quiser aprender as 3, você aprende só uma delas e aplica sempre que puder. O problema é que, às vezes, uma é mais agradável de utilizar que a outra, porque ela vai sair de uma forma mais rápida, tá bom? Mas a equação é simples. O aumento linear transversal é a grandeza adimensional, ou seja, você não tem unidade nenhuma, que mede a relação entre o tamanho do objeto e a sua imagem conjugada por espelhos esféricos. Existem 3 formas diferentes de calcularmos o aumento linear transversal. O primeiro, o aumento é igual ao tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Ou, o aumento é a razão entre menos P' sobre P. Por que esse menos? Porque quando a imagem não é real, ela é virtual. Então, essa distância aí de menos P' caracteriza uma forma geral para qualquer tipo de imagem formada, seja ela real ou virtual, tá bom? Ou, ainda por cima, a amplitude é igual a F sobre F menos P. Então, cada situação é situação, mas já eu explico como é que a gente vai funcionar com cada uma delas. Primeiro é entender que o A representa o aumento linear transversal, ou seja, o quanto a imagem ficou maior, o quanto a imagem ficou menor em relação àquele sistema, né? Quando você tem essa situação aí. O I é o tamanho da imagem, lembrando aí, I é de imagem, ok? E O é o tamanho do objeto. Quando você tem um valor de O, é o tamanho do objeto gerado. F é a distância focal. Ficou faltando ele falar de quem? Ficou faltando ele falar de P e P'. O P é a distância, ok? Do objeto. E o I, o P', desculpa, é a distância da imagem. Então, você tem distância do objeto e distância da imagem dentro de um sistema que a gente já discutiu aí. Tá, Matheus, quando é que eu vou usar cada uma delas? Bom, então vamos discutir aqui. São 3. Aumento é igual a imagem sobre o objeto. O aumento é igual a menos P' sobre P. E o aumento é igual a F sobre F menos P'. Bom, o primeiro é o mais simples. O primeiro, ele vai ser uma razão entre tamanho da imagem e tamanho do objeto. É só uma razão simples. Então, imagina aí, você tem uma lupa. Aquela lupa que você está utilizando, você vai medir uma formiga. Aquela formiguinha, ela tem 2 centímetros de tamanho. Aí, quando você mede com a lupa, aquela formiguinha aparenta ter 30 centímetros de tamanho. Qual seria, então, o aumento linear deles? Bem simples esse exemplo aí. Como é que ficaria? O meu aumento linear é igual o tamanho da imagem, 30,
sobre o tamanho do objeto, que é 2. Então, o meu aumento linear é 15 vezes, tá bom? 15 vezes maior do que o tamanho original. E isso é quando você tem uma equação bem simples, que é a razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Outro tipo que você pode ter é a razão. Razão entre as distâncias, tá bom? Razão entre as distâncias da imagem e do objeto. Razão entre as distâncias da imagem e do objeto. Então, quando eu tenho isso aqui, eu falo menos P' sobre P. Então, qual seria aqui o meu exemplo, por exemplo? Você tem uma imagem de um espelho côncavo que é formado por um dente de uma pessoa. E aí, qual é a intenção de um espelho côncavo? Aumentar o foco. Então, aquela imagem aparenta ter um tamanho maior, certo? Aparenta ter um tamanho maior. Então, vamos supor, o dente de uma pessoa tem mais ou menos 1 centímetro. Mas quando você põe no espelho lá do dentista, ele te apresenta 4 centímetros. Então, a minha amplitude seria menos 4 sobre 1, que daria menos 4. Mateus, uma imagem que tem menos 4 vezes? Não. Essa simbologia menos aí, esse sinalzinho de menos, é só para dizer que aquela imagem ela é virtual, tá bom? Lembrando aí da nossa formação de imagem. Esse sinal de menos não é para dizer que a imagem é 4 vezes menor ou 4 vezes maior, né? Sendo positivo ou negativo. Não é. Ela é sempre ampliada, ela é sempre ampliada. Se é ampliada, ela é 4 vezes maior sempre. O problema é que esse sinal aqui, ele diz pra gente que aquele negócio é virtual. Tá bom? Representa um valor virtual. Você não tem informação naquele objeto ali. Ok? Uma virtualidade dentro daquilo ali. E o último é a razão entre a distância focal é a razão entre a distância focal e a distância entre foco e objeto. E a distância entre o foco e o objeto. Beleza? Então, ó, quando você tem aqui dentro dessa figura, por exemplo, você tem vértice, tem foco e tem um centro. Só que você pôs um objeto aqui, ó. Então, quantas vezes seria a maior amplitude da imagem? Seria a distância focal sobre essa distância aqui, ó, que é F menos P, né? Que seria essa distância gerada aí dentro daquele sistema. Bacana? Opa, desculpa. Seria um objeto. Deixa eu pôr o objeto aqui, ó. Entre o foco e o vértice, por exemplo. F. E aqui seria F menos P. Bom, essa distância aqui seria o valor de P. Logo, essa distânciazinha bem aqui de vermelho, ó, seria F menos P. Tá, onde é que eu vou usar esse terceiro caso? Eu vou usar esse terceiro caso, gente, aonde eu tiver um objeto à frente do foco, certo? Ele está entre o foco, está em cima do foco, entre o foco e o vértice, depois do espelho. Então, essa situação é melhor quando acontece isso. Por quê? Porque sabendo essa diferença entre o foco e o objeto, você consegue calcular de forma mais direta, tá bom? Você não precisa perder tanto tempo naquela situação ali, não. Bacana? Então,
trouxe dois exemplozinhos pra gente... Ah, não, ainda existe mais uma partezinha que eu queria falar com vocês antes da gente ir pros exemplos. Olha, para entender melhor o significado do aumento linear, confira alguns resultados possíveis de suas interações. Sempre ele vai dar, por exemplo, 1 menos 1 mais 5 menos 2,5. São os principais. Depois disso, a gente consegue ver os valores variados. Quando ele dá um número inteiro e positivo. Número inteiro e positivo. Nesse caso, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, sua orientação é positiva, a imagem é virtual. Então, toda vez que ele der mais um, o que é que eu tenho? Imagem virtual e mesmo tamanho do objeto, tá bom? Sua orientação é positiva, ou seja, ele é virado para cima. Quando eu tenho um valor negativo, um menos 1, a imagem tem o mesmo tamanho do objeto, porém ela é invertida, tá bom? Uma imagem real. Então, nesse caso aqui, quando ele tem o mesmo tamanho do objeto, é porque eu tenho um objeto que está à mesma distância do espelho do que a imagem, né? E nesse caso de menos 1, é quando ele tem o mesmo tamanho do objeto e está na imagem real. Então, nessa posição bem aqui, é em cima do centro, tá bom? Em cima do centro. Quando eu estou lá no A, na amplitude, dando número decimal e positivo, o que é que significa dizer? Por exemplo, mais 0,5. Significa que a imagem é virtual e tem metade do tamanho do objeto. Se o 1 inteiro é o mesmo tamanho, metade de 1 é metade do tamanho do objeto. Então, você teria uma imagem virtual direita com metade do tamanho do objeto. E o menos 2,5, certo? É uma imagem real, invertida, só que ele é 2 vezes e meio o tamanho do objeto. Então, percebam que, quando eu estou falando desse sinal negativo e positivo, positivo, imagem virtual, negativo, imagem real, ok? Mas nunca é o fato dele ser 2 vezes menor. É sempre 2 vezes maior, 2 vezes e meio maior, 0,5 vezes maior. Então, é sempre pegar esse valor que deu e multiplicar pelo tamanho do objeto para aí você achar o tamanho da imagem gerada. Bacana? Então, sempre lembrar dessa formação. Certo, aí eu trouxe uns exemplos para a gente treinar. Primeira questão de treino fala o seguinte, esses dois exemplos aí. Essa primeira aula a gente vai fazer 2 exemplozinhos, na próxima aula a gente começa a resolver as questões, tá bom? Esse primeiro exemplo eu falo o seguinte. Um objeto é posicionado 50 centímetros à frente do espelho côncavo. Quando eu falo isso aqui, quando eu estou dizendo a 50 centímetros do espelho côncavo, e eu estou falando que o objeto é posicionado a 50 centímetros, essas 50 centímetros bem aqui é o valor de P, tá bom? Cuja distância focal é de 25 centímetros. Então, ele já sabe aqui que essa distância F vale 25 centímetros. Determine em qual posição forma-se a imagem desse objeto. Bom, se eu tenho P e F e quero a imagem, né, a distância da imagem, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o P'. O que é que eu uso? Eu uso a equação de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Certo. Fazendo isso, eu consigo calcular facilmente esse valor, tá bom? Galera que quiser ajudar aí, o Adriel, o Vanderlei, tá bom? Galera de Pageu aí que está sempre presente na aula de óptica. Vamos lá, vamos ver como é que a gente vai calcular isso aqui. O que é que você vai ver? A galera de Jacobina já mandou o gabarito aí, letra C. O que é que você vai ter dentro desse sistema? Primeiro ponto é que você tem as unidades, certo? Olha a unidade que ele deu a distância do objeto, centímetro. Olha a distância que ele deu do foco, centímetro também. Olha as respostas, estão todas em centímetros. É isso que eu estava querendo dizer sobre a relação da unidade mais cedo. Se a questão já deu em centímetro, não tem para que você forçar essa mudança para metro, beleza? Então, você vai levar sempre em centímetro. Não precisa se transformar, não precisa ficar preocupado com essa transformação. Então, você só substitui na equação. Quando você substitui na equação, como é que fica? Fica a distância focal, que vale 25 centímetros, tá bom? Igual a distância 1 sobre a distância do objeto, que vale 1 sobre 50, mais 1 sobre P', que seria justamente a formação da imagem. O que é que eu faço?
eu jogo o 1 sobre 50 para o outro lado. Na verdade, deixa eu dar uma dica para vocês aqui. O que é que você vai fazer? Você vai pegar toda a equação e multiplicar por 50. Porque quando eu faço isso, eu consigo exterminar todos os denominadores e tiro essa fração daí. 50 vezes 1 fica 50 sobre 25. Igual 50 vezes 1, 50 sobre 50. Mais 50 sobre pelinha. Bom, seria essa formação. Matheus, eu posso fazer isso? Pode. Desde que, minha dica é a seguinte, os denominadores sejam múltiplos comuns. Por exemplo, 25 é metade de 50, então eu posso fazer essa transformação. 50 dividido por 25 dá 2, igual 50 dividido por 50 dá 1. E isso aqui é igual a 50 sobre pelinha, né? Mais 50 sobre pelinha. O 1 está positivo, eu jogo para o outro lado, ele vai negativo, então fica 2 menos 1. Então ficaria 50 sobre pelinha igual a 1. Produto do meio é igual ao produto dos extremos. Pelinha vezes 1 é o próprio pelinha. Então, pelinha daria aí 50 centímetros positivo. Bom, achando esse valor, 50 centímetros positivos, eu consigo marcar com toda a certeza do universo que o nosso gabarito é a letra B, de bem facinho. Bom, então repetindo a questão mais uma vez para quem ficou em dúvida, dando tempinho também para a galera copiar, ele falou o seguinte: um objeto é posicionado 50 centímetros à frente do espelho côncavo, ou seja, é a distância do objeto, e produz uma distância focal de 25 centímetros. Então também você tem a distância aí. Ele quer saber qual é a distância da imagem, o pelinha. Aplica na equação de pontos, ou seja, na equação de Gauss. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre pelinha. O foco é 25, o P é 50. O que é que você pode fazer? Tirar o MMC de todo mundo, fazer aquela soma de fração, ou então você pode multiplicar a equação toda por 50. 50 dividido por 25 dá 2, 50 dividido por 50 dá 1, e 50 vezes 1 sobre pelinha é o próprio 50 pelinha, né? Então você isola a incógnita, você tem que pelinha vai ser igual a 50 centímetros, ou seja, nosso gabarito é a letra B, tá bom? Bem tranquilo aí dentro do sistema. Certo? Segunda questão fala o seguinte: um objeto de 10 centímetros de altura é colocado a 30 centímetros de um espelho convexo. Então, o que é que ele deu aqui? Ele te deu o tamanho do objeto, valendo 10 centímetros. Ele colocou a 30 centímetros do espelho côncavo. Espelho convexo, desculpa. Aqui vale P. A distância focal é menos 10. Mateus, um número negativo? É, porque como eu estou falando de espelho convexo, o meu foco é virtual. Se foco é virtual, é negativo. Então, na equação, eu levo o sinal ou não? Levo o sinal sim. O sinal está lá para ser usado. Então, na equação, você bota o valor de menos 10 para o foco. Determine o tamanho da imagem conjugada por esse espelho. Aí, o que é que você vai ver? Você vai olhar qual das três equações você vai usar. Tá bom? Você vai usar. Ele te deu o tamanho do objeto, não te deu o tamanho da imagem, mas ele quer saber o tamanho da imagem. Te deu o foco e te deu o tamanho, a distância do objeto. Bacana? Então eu vou pedir 2 minutinhos para vocês tentarem fazer a questão.
Então, gente, olha, quando ele vai falar sobre amplitude, você tem que lembrar as equações da amplitude que você tem. Por que a gente dá 3 equações? Porque quase sempre a gente vai usar uma relação entre uma ou mais equação. Ele deu o tamanho do objeto, ele deu F, deu IP e quer saber I. Então, ele te deu o valor de O, que vale 10 centímetros, te deu o valor de F, que vale menos 10 centímetros, te deu o valor de P, que vale 30 centímetros. E quer saber o valor da imagem. O que foi que ele não deu de jeito nenhum? Ele não deu o valor de P'. E isso aqui não vai fazer falta para a gente. Por quê? Porque a amplitude ela é igual ao tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. Da mesma forma que a amplitude é igual a P sobre F menos P. Então, eu posso igualar essas duas. É por isso que ele dá mais de uma função para a amplitude, tá bom? Porque eu posso usar essa relação na amplitude para poder fazer essa igualdade. Então, ficaria a amplitude igual amplitude. Tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto é igual a P sobre F menos P. E agora eu substituo apenas os valores que você tem. O tamanho da imagem é o valor de I, eu quero descobrir. O tamanho do objeto seria de 10 centímetros, altura do objeto, igual ao tamanho de P, que vale 30 centímetros, sobre... Olha o foco é menos 10. Respeite o sinal. Respeite o sinal, tá bom? Então, ficaria menos 10, ok? Que seria o valor daquele foco ali, menos 10, sobre o valor da distância do espelho convexo, ok? Menos o valor lá do 30, né? Menos o 30 que seria usado na função. Só que como eu estou falando de um espelho convexo, a distância, né, do objeto é do outro lado do espelho. Como ele está do outro lado do espelho, esse valor de distância para um objeto lá, virtual, é menos 30, tá bom? Porque ele teria uma distância dentro de um espelho convexo. Beleza. Então, agora você resolve essa situação. 1 sobre 10, I sobre 10, desculpa, igual a 30 sobre menos 10, menos com menos mais 30. Então, I sobre 10 seria igual a 30 sobre 20, que seria essa formação de imagem gerada dentro do meu sistema, ok? Peraí. Não, eu troquei bem aqui na função. Seria F sobre F menos P, né? Seria essa imagem aqui gerada, justo. Então, a gente vai fazer essa correção bem aqui. Galerinha, a gente vai chegando ao final da nossa primeira aula, então a gente vai dar um intervalozinho rápido para que você possa tomar água e ir ao banheiro. E aí a gente volta dessa questão, termina ela, tá bom? E aí começa as novas questões dentro do sistema, bacana? Para a gente treinar essas questões. Então rapidinho a gente vai dar um intervalo, toma água, vai ao banheiro, que daqui a pouquinho a gente volta. Tchau!